Good morning. How are you? So, are you ready to continue studying? Estão prontos para a gente continuar? Essa semana, além da gente falar da forma interrogativa, aprenda como fazer uma frase, uma pergunta no passado, a gente também vai ver coisas diferentes. Estão prontos para isso? Vamos lá? Vamos começar então? Então, o título desse slide é How Playing Sports Benefits Your Body and Your Brain. Então, a gente vai falar, na realidade vai assistir a um vídeo em que fala que como praticar esportes pode beneficiar o seu corpo e a sua mente. Então, se a gente for pensar nos esportes agora, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são a diversidade de esportes que nós podemos realizar, né? A gente também vem à nossa cabeça a paixão nacional, que é o futebol para a maioria. A gente pensa nas modalidades que existem, né? Nesse vídeo que a teacher vai deixar lá anexado como um link, vocês vão perceber como o esporte faz bem para nós e nos faz pensar um pouco. Eu quero que você pense sobre essa prática de esportes, então. Será que você faz isso? Será que você pratica? Será que ela te ajuda? Ou será que depois de assistir esse vídeo você vai pensar que quando esta pandemia toda acabar, que você vai praticar algum esporte? Vamos assistir ao vídeo? Eu quero que você... Então, prestou bastante atenção nesse vídeo? Viu todos os benefícios que você pode ter praticando um esporte? Você já pratica? Ou começou a pensar em praticar? Então, vamos à nossa primeira tarefa. O título dessa nossa tarefa é Interview, que nada mais é que uma entrevista. Então, olhem só. Primeira coisa que você vai pensar é assim, teacher, como é que eu vou entrevistar alguém se eu estou na quarentena e eu não posso sair de casa? Então, todo o direcionamento tá nesse áudio, tá? Você vai fazer essa entrevista através do WhatsApp, através do celular. Todos vocês usam celular, todos vocês têm o WhatsApp e dentro do WhatsApp vocês têm muita gente conhecida. Eu não quero que os entrevistados sejam somente os nossos colegas de classe. Eu quero que você entreviste uma pessoa de mais idade. Se você tiver como entrevistar alguma pessoa mais idosa, para que a gente possa comparar até mesmo as respostas, para que vocês vejam a opinião de pessoas de idades variadas. Então, um tio, uma tia, o vô, a avó, o padrinho, a madrinha, quem quer que seja. Isso não quer dizer que você não possa mandar essa mensagem para o seu colega de sala. Pode, não tem problema nenhum. Mas você também tem que lembrar que a diversidade de opiniões vai ser bem legal para você criar a sua opinião. E você também pode entrevistar quem está na sua casa, com certeza. Bom, olhem só, você vai entrevistar 15 pessoas diferentes. Combinado? Então, como é que você vai fazer isso? Faz no seu caderno, ok? Então, pega o teu caderno. Eu diria que você pode fazer uma tabela que nem essa você está vendo no vídeo. E ali na parte das answers, que são as respostas, divide ela em pequenos quadrados e vai colocando o nome da pessoa. Por exemplo, a primeira pergunta diz assim: Do you practice any sports? Então, você pratica algum esporte? A pessoa vai te responder sim ou não. Então, lá na primeira divisão, vamos supor, você entrevistou o Joaquim. Então, se o Joaquim disse que ele pratica, coloca um S para ele. E assim você vai fazendo com todos. Combinado? Pergunta número 2. Do you prefer team sports or single sports? Você prefere esportes que têm equipe ou esportes que são
sozinhos, que são de uma pessoa só? Mais uma vez, é uma resposta que você pode colocar simplesmente o T para team ou o S para single. Então, você está vendo que você não precisa ficar escrevendo coisas demais. Agora, a terceira pergunta, what is your favorite sport? Já nessa pergunta, você tem que ter um espacinho para você ir escrevendo, mesmo em português, porque depois vai ter a parte em que você vai ter que fazer isso em inglês. Tá? Então, what is your favorite sport? Você vai escrevendo ali os esportes favoritos de cada um. Próxima pergunta. In your opinion, is it important for us to practice sports? Então ele diz, eu pergunto, aliás, é importante para a gente praticar esportes? Yes or no, sim ou não? Deu. Então, S ou N. Na próxima, do you know if practicing sports can benefit our body? Aqui, eu diria que nós temos que parar e pensar em como fazer essa anotação dessas respostas. Por quê? Primeiro, o que eu estou perguntando? Você sabe se praticar esportes pode trazer benefícios para o nosso corpo? Se a pessoa responder que não, coloca o N e deu. Se a pessoa responder que sim, você coloca o S e você tem que ter um espaço para anotar o que essa pessoa vai dizer. Por quê? Porque se a pessoa disser sim, eu quero que você pergunte a ela, which benefits? Quais os benefícios essa pessoa vai dizer? Tá? Ah, porque eu posso emagrecer, porque eu posso melhorar a minha saúde, porque isso, aquilo, aquele outro. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar e você vai anotar. Então, você tem que ter anotado, porque depois eu preciso que você me passe essas informações. E a última pergunta. Você fez a primeira pergunta lá em cima, perguntando se a pessoa praticava algum esporte, né? Então, ela respondeu que não, então a última pergunta não cabe para ela. Agora, quem respondeu que sim, você vai perguntar. How do you feel after practicing a sport? Como é que você se sente depois de praticar um esporte? E aí você vai ter que ter um espacinho maior para poder anotar. Mas isso tudo você vai fazer no seu caderno, certo? Depois que você fizer isso tudo, que você fizer o apanhado de dados, a contagem de pessoas que sim, que não, que preferem em time ou que preferem os individuais, você vai fazer isso aqui para a teacher. Ao final da entrevista e da avaliação dos dados obtidos, você deve escrever um pequeno parágrafo mencionando o resultado apurado. Atenção aqui! Eu não quero que você escreva assim para mim. Do you practice any sports? Aí bota lá 10 yes, 10 no. Não é isso. O que eu quero de você agora é que você, como se você estivesse fazendo uma redação. Só que a teacher reduziu a um parágrafo para não ser uma coisa tão grande, certo? Então, eu quero que você faça o seguinte. Na minha entrevista sobre esportes, eu entrevistei pessoas de diversas idades e quando perguntei sobre se eles praticavam esportes, a maioria deles diz que sim, ponto. Já quando perguntei sobre a preferência deles por esportes em time ou esportes individuais, exatamente meio a meio foi a resposta, vírgula. Ou seja, 50% preferiu esportes em time e os outros 50% preferiram esportes individuais. Então, vocês olham que a matemática também está chegando aí, olha que legal. Então, é um exercício mais complexo? Sim, é um exercício mais complexo, mas eu preciso que você comece a ter trabalhos mais complexos, para que o nosso inglês, ele flua, ele cresça, tá? Qualquer dúvida que haja, vocês sabem que eu estou ali no grupo do WhatsApp, vocês sabem que eu estou lá na plataforma, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, ok?
Depois, esse parágrafo você vai deixar escrito no seu caderno. Ele tem que estar bem escrito, bem estruturado. E eu sei que vocês podem fazer isso. Eu sei da capacidade de cada um de vocês. E nós vamos falar sobre ele no final. Ou melhor, na volta às nossas aulas presenciais. Então, você vai deixar essa tarefa aí guardadinha no seu caderno. Combinado? Então, se você quiser me mandar uma foto depois da sua entrevista com as opiniões de cada um, ótimo! Se você puder mandar essa foto, fico feliz. Se não puder, simplesmente deixem um ok lá nas mensagens desta atividade, para eu saber que você já a realizou e eu poder te dar presença. Combinado? Bom, depois disso, nós vamos voltar para a última parte do Simple Past, que é a forma interrogativa. Então, antes da teacher explicar qualquer coisa, eu quero que você veja esse vídeo How to Make Questions in the Past, que nada mais é como fazer perguntas no passado. Acessem o site que vai estar lá nas atividades e você vai conseguir visualizar isso aí. Vamos para a tarefa 2, então, ele vai ser no caderno e fala justamente dessa forma interrogativa que você acabou de ver. Você acabou de ver no vídeo que a forma interrogativa é formada pelo did, mais o sujeito, mais o verbo que a teacher colocou aqui como presente, mas isso significa que é a forma dele, sem mudança nenhuma, e mais o complemento. Certo? E a teacher colocou 3 exemplos para que você possa visualizar no caderno quando você precisar. Então tem, did you travel to Europe? Então eu perguntei, você viajou para a Europa? Yes, I did, se a tua resposta é afirmativa. No, I didn't, se a tua resposta é negativa. Did Mary watch Toy Story 3? Yes, she did. No, she didn't. Então olhem lá, vocês têm ali as duas respostas também. O que mudou dessa pergunta para a anterior? Só mudou o sujeito, de you passou para Mary. Então lá era I a resposta, aqui é she. Então, mas se você prestar atenção, olha os verbos. Estão sem ed, estão sem mudança nenhuma. E outra coisa, as respostas independem de quem seja a pessoa. Por quê? Porque você só tem que colocar A teacher esqueceu agora. O sujeito, você tem que colocar o sujeito, o pronome sujeito, no caso, que você tiver lá na pergunta. E na número 3, a terceira pergunta ali, diz assim, did the boys play soccer? Yes, they did. No, they didn't. Então, o que mudou também foi o sujeito. Passou de she para they, porque eu estou falando de boys no plural. Então, sendo mais de uma pessoa e você não está incluída nessas pessoas, você usa they. Terceira tarefa para vocês é um exercício online. Então, vocês vão acessar o site, que vai estar lá o link na atividade. E aqui vocês vão fazer a pergunta. A pergunta ela vai estar pronta. Só precisa ser completada com a parte da pergunta, né? Que qual é a parte? Colocar o did, colocar o sujeito e colocar o verbo, tá? Cuidado quando você completar, que como é meio de frase, ele não aceita letra maiúscula, espaço, tudo direitinho. Prestem bastante atenção na digitação, porque senão depois vai dar errado. Então, aqui o que eu gostaria é que você tirasse uma foto depois do seu número de acertos, que você lá embaixo deve ter a palavra check ou submit, alguma coisa assim, e aparece o seu número de acertos ou de erros, algo assim. Então, você tira uma foto e adiciona na sua tarefa. Se não for possível, que eu sei que muitas vezes não é, então o que você vai fazer? Você vai pegar novamente lá nessa atividade e vai dar ok. E aí eu vou saber que você fez a tarefa. Combinado? Quarta tarefa.
Poxa, teacher, 4 tarefas essa semana, mas essa aqui é tranquila. Também é um acesso, só que aqui é só você marcar a opção correta. Então, assim, ó, você vai ter que pensar, claro, você vai ter que pegar e fazer com tranquilidade, com calma, analisando as opções. Mas também fala sobre perguntas. Então, lembra que o verbo não pode ter conjugação nenhuma. Combinado? Esse link ele vai estar lá numa das atividades e eu quero que você também faça o mesmo procedimento da atividade anterior. Tira foto dos seus acertos, se puder. Se não puder, só me dá um ok. Eu me lembrei de uma coisa aqui agora que a gente também pode fazer. Quando você der o ok, só coloca lá tantos acertos, porque aí eu já vou saber o quanto você acertou, o quanto você errou. E se você tiver alguma dúvida, anota e me manda mensagem, pergunta, porque essa é a hora da teacher tirar as dúvidas de vocês, ok? Daí, galera, muita coisa para fazer essa semana, hein? Mas tenho certeza que vocês dão conta. Afinal, vocês são o meu 9º ano. Então, assim, ó, eu desejo a vocês mais uma semana de estudos, uma semana de descanso também, uma semana de divertimento, mesmo sabendo que ela é dentro de casa. E saiba de uma coisa, estou aqui para tirar as suas dúvidas sempre que você precisar. E mais uma coisa, se você não puder anexar um vídeo, não puder anexar uma foto, não tem problema, mas eu preciso que você coloque lá na mensagem de cada atividade que você for terminando um ok, para que eu saiba que você fez tudo o que eu pedi. Combinado? Espero você semana que vem. Desejo a você uma excelente semana de estudos. Kisses, bye bye!